Um Pai bondoso tenho lá no céu. Um Pai bondoso tenho lá no céu. A Ele breve eu irei, e a meu Pai no céu verei. Eu irei ao céu. Eu irei ao céu. Meu Pai me chama, vou andar pra sua face contemplar. Um Salvador eu tenho lá no céu. Um Salvador eu tenho lá no céu. A Ele presto eu irei, seu esplendor no céu verei. Eu verei no céu. Eu verei no céu. Jesus ao céu me levará, e grande gozo me dará. Uma coroa tenho lá no céu. Glória a Jesus. Uma coroa tenho lá no céu. Destino teve um Salvador, mas eu terei de esplendor. Eu terei no céu. Eu terei no céu. Jesus coroa me dará, que minha fronte cingirá. Nós nos encontraremos lá. Glória a Jesus. Lá no céu, unidos todos ao Senhor, e cheios sempre de amor. Andarei pro céu. Andarei pro céu. A paz lá terei, e a face de Jesus. E assim seja, meus irmãos. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear
e tempo de pular de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Meus irmãos, aqui nós vemos a grandeza, a sabedoria de Deus de uma forma sobrenatural sobre o seu servo Salomão. Salomão, ele, logo assim que ele senta no trono, nós vemos em 1 Reis, capítulo 2, Davi, Deus já havia revelado que os dias deles na terra já estavam terminando. Davi chama Salomão e faz uma advertência, diz para ele, para que ele busque a Deus, para que ele ame a Deus, para que ele conheça a Deus, que ele use todo o empenho, toda a força, todo o entendimento para se tornar menina dos olhos de Deus, como ele havia se tornado. E por que ele diz isso? Ele diz, porque Deus ele foi bom comigo, meu filho. E ele disse que se você seguir as minhas pisadas, ele vai fazer não só na tua vida, como na vida dos seus descendentes. E quando você chega lá em Provérbios, no capítulo 4, você vê Salomão, ele escreve, ele deixa em memória, ele fala que ele ali em 1 Reis capítulo 2, você vê Davi na hora da morte, trazendo à memória a Salomão tudo que ele, durante toda a sua vida, ele havia ensinado. E em Provérbios 4, você vê Salomão falando que ele lembra que ele ainda era menino, novo, jovem, tenro. Ele lembra de quando o pai dele pegava pela mão dele e caminhava com eles por Jerusalém, e ensinando a ele o temor do Senhor, porque ele dizia: meu filho, foi o temor do Senhor que tem me sustentado até agora. E Salomão, meus irmãos, ele viveu, entendeu, todos os ensinamentos do seu pai, mas chegou um momento da vida de Salomão que ele se esqueceu. É porque Deus ele tinha que nos ensinar para nós, mostrar para nós, que você pode ter toda a sabedoria do mundo, todo o conhecimento, mas nada disso vai resolver o teu problema se Deus não estiver presente à frente da tua vida. Então, quando você lê o livro de Reis, você vê um determinado trecho, depois do capítulo 7, 8, você percebe que Salomão ele se afasta de Deus. Depois ele se reconcilia. Esta foi o último ensinamento que Deus dera a ele. Que toda sabedoria, todo entendimento, toda riqueza não iria isentá-lo de erro, de pecar e de cair, de se afastar de Deus. A única coisa que iria sustentar ele era o temor, porque a queda, os erros viriam, mas Deus é poderoso para restaurar aqueles que assim almejam. E aqui Salomão, depois que ele volta e ele faz uma análise da sua vida, ele escreve em Eclesiastes que há uma vaidade
humana. E essa vaidade, ela nos engana. Porque nós muitas das vezes nos apegamos e somos traídos pelo nosso próprio coração. Então ele fala que há tempo para tudo. É o primeiro hino que a mocidade começou a louvar aqui. Primeiro hino que ela louvou. Então ele fala que há tempo para tudo. Tudo. Mesmo Deus, ele predestinou que tu seja salvo, mas você não está salvo. A predestinação é um desejo, é uma escolha. Deus apontou e Deus disse: eu quero que ele seja salvo. Deus, ele não disse que o filho da perdição seria Judas. Ele disse que o mais ganancioso, o mais ambicioso, esse iria dar vazão de uma forma tal que ele seria tido como filho do diabo. Judas, na sua ganância e também por falta de entender os ensinamentos de Jesus, porque ele via Jesus ensinando, ele não conseguiu diferenciar aquelas palavras, espirituais, com o desejo no coração dele de ver um rei militar que pegasse uma espada. E isso foi a desgraça dele. Então vem Salomão e fala aqui que tudo tem um tempo determinado, mas não é Deus que diz quando será. Ele diz assim: você tem 70 anos para isso acontecer. Pode acontecer com 10, com 15, com 20, com 30, com 69. É você que vai determinar. Por isso que Jeremias ele fala no capítulo 9, que se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu me gloriarei em conhecer a Deus. Então eu tenho que entender, como ele fala aqui, há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Esse tempo de nascer, meu irmão, é o tempo que você tem que nascer para Deus. Você nascer para Cristo. Você nascer, deixar esta semente que é o Evangelho, ela germinar e nascer dentro do teu coração para que venha dar fruto. E ele fala, há tempo de morrer. Que tempo? Morrer o quê? Morrer as minhas vontades, os meus anseios, tudo aquilo que bate de encontro com o que Deus ele quer para mim no momento. Não que não seja para mim, não que esteja errado, é que no momento Deus tem algo, Ele está preparando na minha vida uma base, um alicerce. Então ele fala, há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que é plantar? Você vai plantar os teus sonhos, você vai plantar, você joga a semente de tudo aquilo que o teu coração ele deseja, ele almeja. E no momento certo, segundo o momento de Deus, você começa a colheita. Por isso que não é Deus que determina, sou eu. Quanto mais rápido eu entendo que o que Deus me entregou, que o que Deus colocou nas minhas mãos, eu não dependo de ninguém para que as coisas possam acontecer. Então, quanto mais rápido eu entender, mais rápido essa semente ela vai nascer e ela vai dar fruto na minha vida. É o Salmo 1, como ele fala, que será bem-aventurado, será como a árvore plantada junto ao riacho,
que no momento certo ela vai dar flor, vai dar fruto, no momento certo tudo vai acontecer, nem será antecipada e nem será atrasada, vai ser no momento certo. Então, no momento certo, aquele momento que você tem disposição para você usufruir, você tem disposição para você se alegrar, você tem disposição para Deus te usar e mostrar como Ele está sendo poderoso e benigno na tua vida, é nesse momento que as coisas vão acontecer. Então depende simples somente de mim, da minha decisão. Não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Porque Jesus, quando Ele veio pregar o Evangelho é a libertação. A ceia é a ceia de libertação, para lembrar o povo o que eles passaram no Egito, e que foi no nosso caso, que Jesus, através de Jesus, então hoje nós temos a liberdade de bater no peito e falar que nós vamos para o céu. Vai depender de mim. Não depende de mim. Mesmo que Satanás ele lute para mim não entre no céu, ele não tem este poder, ele não tem esta autoridade. Poder ele tem para lutar, mas eu é que irei dizer se ele vai prevalecer ou não. Porque eu tenho, Jesus ele derramou o Espírito Santo para que ele possa nos ajudar, a nos fortalecer, nos ajudar a entender o que Deus ele quer de cada um de nós. Então ele continua falando aqui, ó, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Matar o que? A tua vontade. Curar o que? Quando você começa a arrancar, quando você começa a abrir mão, quando você começa a deixar para trás, isso vai curando mágoa. Você vai gerando certas feridas. Então tem pessoas que elas viveram muito, e quando você olha para o semblante dela, são coração amargurados, coração cheio de mágoa, cheio de tristeza. Então o que Jesus fala? É o tempo de curar. Passou. O que passou, passou. Você tem que aproveitar o momento. Você tem que aproveitar, saber aproveitar a oportunidade que Deus ele está te dando. Passou. É uma página nova da tua vida. É uma nova história que está sendo escrita. Deus ele te dá uma folha em branco e uma caneta para você escrever a tua história. Sinta-se um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque quantos almejam ter uma nova oportunidade e ouve o que Deus falou para Samuel quando ele foi orar para Saul: não ore, porque eu já rejeitei. Então é tempo de curar, tempo de chorar e tempo de rir. Então, está sofrendo? Chore. Está doendo? Grite. Quer se lamentar? Se lamenta. O que o Senhor fala para nós no Salmo 51? Conversa com teu pai em segredo e diante dele derrama a tua dor, derrama o teu sofrimento, chore, para que essa pressão que está no teu peito, essa dor na tua cabeça, isso passa, porque senão tu vai explodir. Então ele fala: se você tiver que chorar, chore, porque depois do choro, depois que passar essa angústia, é o Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então você passou a noite de joelho orando, clamando, chorando, se humilhando diante de Deus, e pela manhã, quando nasce o dia, ele fala: ó meu filho, assim, ó, um dia novo, é um momento novo para você. Ele te dá a oportunidade de você começar e deixar aquela madrugada de lamento, de choro para trás. Eu errei ontem, então tu não erre hoje. Eu pequei ontem, então você não peque hoje. Eu maldisse ontem, então você não maldiz hoje. Saiba valorizar, saiba aproveitar. É o que Salomão está falando. Porque o que nos define, o que determina a nossa entrada no céu é quando
quando nós lutamos para entender e conhecer este Deus. Mas nada. Ele diz aqui, ó, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra e tempo de juntar as pedras. Então, aquelas pedras, né, que você preparou para você atirar, não é isso? Aquelas pedras que você preparou, né, no momento de ódio, de ira, de insatisfação, ajunte ela, bota no canto, porque ela não tem utilidade para você. Você tem um Deus, você tem um advogado, você tem quem toma as tuas dores. Faça de Jesus a tua mão, faça de Jesus a sua boca. Então, pega essas pedras e joga fora, porque ela não tem utilidade para você. Ele fala, e tempo de quê? Como ele diz aqui, ó, tempo de espalhar as pedras. Espalha, não tem utilidade. E tempo de juntar. Jogou em você, junta, joga fora. Porque você está vivendo um momento novo. Agora, tudo que passou, o que ele diz em Isaías, ele fala também em Apocalipse. Eis que eu crio um novo céu e uma nova terra. Eu não preciso morrer para que Deus me coloque nesse novo céu, nessa nova terra. Ele quer fazer do teu espaço, o teu lar, o teu trabalho. Pastor, está difícil para todo mundo, mas você ainda tem força para lutar. Se você tem força para lutar, e se a mensagem de Deus chega até você, é porque ainda há esperança. Ainda a batalha ainda não foi perdida, ela não foi perdida. Então não desanime, porque você tem um Deus que te ama e quer te dar a vitória. Ele fala aqui, olha, tempo de buscar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Buscar o quê? Buscar as oportunidades, a oportunidade que Deus está te dando esta noite. Tempo de jogar fora. Essa é a parte mais difícil. É a coisa mais difícil. É nós jogarmos os nossos maus hábitos, os nossos maus costumes. Nós jogarmos fora aquele sentimento que nós cultivamos ao longo dos nossos anos. Você joga fora a maneira que você olha e julga o teu próximo. É você jogar fora determinado palavreado que você não consegue se libertar, se tornou vício. Mas ele fala que é um momento. E para que isso, e só quem pode decidir é você. Porque tudo que ele poderia fazer, ele já fez, enviando o Filho dele, derramando o Espírito Santo, e nos trazendo na sua casa, e nos falando esta noite aos nossos corações. Então a decisão agora é sua, meu irmão. Tempo de rasgar, rasga o teu coração. Se humilha diante de Deus. Tempo de costurar. Então, rasgou o coração. O Espírito Santo entrou. Então agora, feche, mantenha ele guardado, mantenha ele aquecido. Lute para você não perder esta pérola, esta preciosidade que ele te entregou. Porque amanhã você pode precisar desta pérola, mas como você não conhece, não sabe o valor que esta pérola tem, amanhã quando você precisar dela, você não vai saber identificar, porque você ainda não conhece. Então, entrou, guarda em 7 chaves. Não deixa ninguém tirar esta paz. Não deixa ninguém tirar esta segurança. Não deixa ninguém tirar nada daquilo que Deus, Jesus morreu para colocar nas tuas mãos. Que é esta fé, esta confiança, esta perseverança. Salomão, ele caiu, ele se afastou de Deus, se afastou, mas ele falou, não, meu pai me ensinou que meu Deus, ele é misericordioso, então ele volta e escreve que tudo é vaidade, a única coisa
que não é vaidade, é o conhecimento de Deus. Então ele fala, se eu tenho que sofrer, eu vou sofrer. É para chorar, eu vou chorar. É para rir, eu vou aproveitar os momentos, porque em Eclesiastes mesmo ele fala, é a porção que Deus me deu, Ele me deu, então eu vou aproveitar. Ele fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem. Pastor, mas eu estou sofrendo. Aproveita, meu irmão, porque ensinamento é aprendizado. Porque realmente Deus, Ele não faz nada pela metade. E Deus não é injusto. Tempo de estar calado e tempo de falar. O que é isso? O rei Ezequias, ele virou a rosto para a parede. Senhor, mas ele entendeu que palavras não ia levar a lugar nenhum, porque ele não sabia, ele não saberia como se expressar para Deus. Então ele se calou e deixou que o Espírito Santo, aquele que quando ele rasgou e entrou, ele guardou, intercedesse, conversasse com Deus, e ele apenas chorou. Ele mostrou para Deus que ele não tinha palavra que pudesse expressar a dor da decepção que ele havia causado a Deus, mas o Espírito de Deus que estava dentro dele, sobre expressar para o Senhor. Então ele fala, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então ame tudo e a todos como Jesus amou. O Senhor nos fala que todas as almas, o pior que sejam, elas são preciosas para Deus. Então ame as almas. Se aborrecer é você se entristecer, nem pensando de barato. Então haverá momentos que você vai ter que guerrear, mas não é guerrear contra o teu irmão, não. É você guerrear contra você mesmo. Essa luta interior, esta batalha que tu vai travar contra o seu eu interior, contra a sua vontade, contra os teus desejos, contra o teu ego, que é muito difícil, tem que jogar fora. Então ele fala, é tempo da guerra. Então, se é o momento de batalhar, batalhe, porque quando vai chegar uma hora, tem um ditado, tem uma passagem bíblica que fala que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se você vencer você venceu o mundo. Então ele fala, depois desta batalha ferrenha, intensa, com certeza virá paz, porque é um novo dia e é uma nova oportunidade de você fazer tudo novo. Então nós vemos, meus irmãos, que a nossa vitória, a nossa felicidade, ela não depende de ninguém. Ela depende de nós, de como nós nos relacionamos com Deus. As pessoas reclamam do patrão, reclamam do governo, reclamam de tudo, de todos, de tudo, de todos. Mas a palavra nos ensina, se é que temos aprendido, que tudo está nas mãos de Deus. Se tudo está nas mãos de Deus, então é diante dele que eu irei me prostrar e rogar com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E agindo assim, você vai perceber que a tua vida será como o Salmo 1. Você será como a árvore que no momento certo ela vai dar os frutos. Se hoje tu está passando por um momento difícil, então é porque você tem que guerrear, tem que lutar. Então lute. Porque o povo, para conquistar a terra prometida, eles lutaram durante 40 anos. Entre o ponto que eles estavam, entre o Egito e a Nova Canaã, havia o deserto e 33 nações. Eles tiveram que vencer atravessando o deserto, que não será diferente para nós hoje. Então, se é para lutar, lute contra o seu eu interior, porque você vai ver que o sabor da vitória
Ele irá sobrepujar a todas as dores e todas as lágrimas que tem derramado sobre o teu rosto. Se tu está chorando, então aproveita, chore. Porque o Senhor fala que quando nós choramos com sinceridade, os anjos colhem as nossas lágrimas numa taça e deixam diante do trono de Deus. Então você percebe que tudo existe um propósito, uma finalidade. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então sinta-se, meu irmão, sinta-se, minha irmã, um bem-aventurado por ter um Deus que te ama profundamente. Abre tua Bíblia aí em Deuteronômio, no capítulo 4, ele fala assim, do versículo 4 em diante. Deuteronômio 4, a partir do versículo 4. Porém, vós que permaneceste fiel ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatuto, juízo, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim faça no meio da terra que passa a possuir. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, será o vosso entendimento. Você aprender de Deus, você cumprir o mandamento, você guardar a palavra, o Senhor fala que isso é sabedoria, isso é entender quem Ele é. Façais vosso entendimento perante o Senhor, perante os povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha um deuses tão chegado a si como o Senhor nosso Deus é conosco toda vez que nós o invocamos. Deu para perceber? Deu para sentir como tu é amado, amada, como tu é precioso? Deu para perceber que tipo de pedra e diamante você é na presença para este Deus? Talvez ainda você não consiga ver o valor que você tem, porque você, todo diamante, para ele chegar no auge, do seu valor, ele precisa ser lapidado, cortado, lixado, polido. E quem sabe, se o momento da tua dor, do teu choro, se esta batalha é porque ele está te lapidando, e está cortando, lixando, polindo, para que você possa ver o quanto você é precioso e preciosa para o Senhor. Então valorize cada momento. E se tiver que chorar, chore com vontade, derrama tuas lágrimas, porque os anjos irão apresentar e será como oferta a este Deus maravilhoso. Então abra teu coração, meu irmão, abra o teu coração e faça deste momento que seja o teu amanhecer nesta hora, e a partir daqui viva novas aventuras, novos momentos, novas experiências, vitórias com este Deus, porque se Ele te trouxe, é porque Ele vai te dar a vitória, ou melhor, Ele já entregou a vitória. Depende agora somente de cada um de nós para que ela venha se manifestar. Então receba dos altos céus esta preciosidade que é derramada no meio de nós. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor.